Gente, quero convidar vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre a questão do bullying na condição autista. A primeira reflexão é a seguinte: quando a gente traz esse tema, nós nos reportamos imediatamente à criança ou ao adolescente no processo escolar que passa pelo bullying. E sim, isso acontece, é recorrente, porém não é deste público que eu quero falar. Eu quero falar sobre o adulto diagnosticado tardiamente e que passa por esse processo. Eu leio recorrentemente nas minhas redes sociais afirmações de vários seguidores colocando os processos de bullying que sofre. Então vamos refletir um pouquinho. A palavra bullying é uma palavra de origem inglesa, em que a tradução literal é um pouquinho difícil de fazer, mas ela tem por significado amedrontar. Dan Owens, um norueguês, começou a trabalhar com essa terminologia e com os seus primeiros estudos. E o primeiro grande foco aconteceu na Suécia em 1970. Traduzindo para uma forma muito prática, o bullying nada mais é do que agressões sistematizadas e repetidas que uma ou um grupo de pessoas aplicam sobre indivíduos. Essas agressões, elas são agressões psicológicas, emocionais e podem também serem físicas, tá? Quais são os focos do bullying? Os focos do bullying são a cor da pele, a religião, a sexualidade, a altura, o peso, a classe econômica, gostos e interesses, marcas de objetos, roupas e utensílios que se utilizam ou não se utilizam, o tipo de alimento que se ingere. O bullying ele acabou se transformando numa consolidação de um processo social, tá? E o que acontece nesta ação? Essa ação, ela desqualifica o indivíduo, ela oprime o indivíduo, ela encarcera o indivíduo dentro de um isolamento, ela limita as relações do indivíduo e faz com que o raio de ações e de atitudes desse indivíduo seja extremamente limitado. O que acontece? Por que bullying e condição autista? A condição autista, ela passou a ser simplesmente mais um objeto dos sujeitos que fazem o uso do bullying. Porque todo o rol de exemplos que eu citei relacionados ao bullying, existe um ponto em comum. E a condição autista está nesse ponto comum. São pessoas que são consideradas e definidas como minoritárias. Aquele que exerce o bullying faz uso de força e de poder. Ele se sente melhor, ele se sente mais forte do que aquele que supostamente, ou de fato, passa a ser a sua vítima. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre o bullying na condição autista. O indivíduo na condição autista, ele tem um processo natural de autodesqualificação, porque ele se percebe diferente das demais pessoas. Essa autodesqualificação gera naturalmente uma autoopressão, em que esse indivíduo ele tem uma tendência de se fechar ainda mais, de não se expor tanto, para não ser visto dentro da sua própria diferença. Isso gera uma autorreclusão e
nós estamos falando de uma condição autista que, dentro do contexto social, promove internamente um isolamento natural do indivíduo, tá? Esta pessoa que passa a viver o bullying, ela potencializa significativamente todas essas situações. E aí você poderia estar me perguntando, ok, Clécio, você falou do bullying dentro da condição autista adulta. Gente, isso acontece muito nos locais de trabalho, onde colegas, gestores, a empresa como um todo, e eu não estou falando de todas, eu estou falando de um número de organizações em que isso acontece, vão gerando esse processo. Acontece isso também dentro das universidades, dentro dos espaços de estudo. Isso acontece em pequenos grupos sociais em que eventualmente o indivíduo na condição autista ele se coloca à disposição de participar e eventualmente se depara com esse contexto. Isso acontece na fila preferencial, quando a pessoa na condição autista ela é desqualificada porque ela não deveria estar ali. Isso acontece quando esse indivíduo ele é negado o seu atendimento ou é negado a veracidade do seu próprio laudo quando ele necessita provocar um ajuste ou dentro de uma organização ou dentro de uma escola, tá? E veja, este indivíduo adulto que sim está na condição autista, porém, acima disso, que é um ser humano, que é um indivíduo, ele passa a sofrer uma afetação muito significativa no seu bem-estar interno, na sua autodesregulação, gerando sobrecarga, crises e, consequentemente, comorbidades desdobradas. Uma coisa que pouco se fala é que, dentro das características e habilidades sociais que o indivíduo tem na condição autista tardia, uma das estatísticas de evitação e até de aversão ao contexto social não está pautado nesta sua eventual dificuldade. Está pautado porque o indivíduo ele passa a se negar a passar pelo sofrimento de bullying que até então ele passou. Bom, moral da história. O bullying hoje é quase que uma instituição dentro da nossa sociedade. Não é só a pessoa na condição autista que vive isso. Vários diferentes segmentos dentro da sociedade passam por isso. A condição autista sofre como todos os outros, tendo uma potencialização muito forte por uma autocaracterística de afastamento natural. Nós precisamos conversar muito sobre isso e nós precisamos resgatar o respeito, não só às pessoas na condição autista, nós precisamos resgatar o respeito entre os seres humanos. Um grande abraço.